Bom dia, boa tarde e boa noite para os futuros universitários. O ano está acabando, meu Deus do céu, faltam apenas 3 aulas para a gente terminar todo o conteúdo do ano. Já dá aquele frio na barriga, aquela vontade de ir pro banheiro, mas tem vestibular amanhã, já não dá aquele revertério no banheiro. Falando em adversidades, estamos no momento onde o calor predomina, queimadas por todo o Brasil. Minha cidade contabilizou 41 graus Celsius ontem. Hoje com certeza vai contabilizar 100, porque puta que pariu, que inferno de calor que tá isso. Não suporto calor, gente, por favor. Pensa, olha, você todo arrumadinho, com cachecol, olha que chique, no frio, com cachecol. Frio é bem demais, gente. Por favor, gente, frio, vamos orar pra ter só frio nesse país. Pelo amor de Deus, você que gosta de calor, sai da aula, por favor. Você não merece meu respeito. Brincadeira, mas o frio é melhor que o calor, isso é indiscutível, ponto final. Na última aula, vamos falar de coisa séria, se bem que calor é sério. Na última aula a gente falou de concordância nominal. Meu Deus, o que é isto? Concordância nominal é a forma como nós conjugamos as palavras em se tratando de uma concordância com um substantivo, com um adjetivo, com uma palavra que representa um nome. Nós vimos bastante coisa de concordância nominal, nós vimos várias regras de concordância e hoje não vai ser diferente, pelo contrário, hoje vai ser análogo. Hoje vai ser uma aula um tanto quanto grande do ponto de vista das regras, porque concordância nominal, gente, eu até pensei assim, o que será que eu posso fazer, concordância verbal também, para fazer com que eu mastigue a carne e só dê para vocês engolir. Professor, achei nojento. Como que vou fazer isso? Sendo que a gramática ela traz inúmeras regras, ela traz inúmeros termos que você tem que seguir. Infelizmente o vestibular cobra isso. Então, a aula aqui eu tentei dar uma enxugada, tipo, coloca na roupa no varal, dá uma enxugada. Estou mastigando a carne, só vou dar para vocês engolir. Mesmo assim, tem muita coisa para nós estudar. Professor, fala direito. Muita coisa para nós estudar. Ok? Bota o seu óculos, eu estou com o meu óculos novo. Um olhar quadradinho e um olhar redondinho para coisa. Morfológico e sintático. Ok? Prepare o seu coração, como diria Galvão Bueno. Aperte os cintos e bora. Bora. Let's go. Ordem direta e ordem indireta. Esse conceito eu ratifico em todas as aulas, porque é muito importante que nós tenhamos em mente que a ordem direta é aquela ordem que preza sujeito, verbo e objeto. É aquela famosa ordem SVO. A ordem SVO, veja neste exemplo, os garotos finalizaram o exercício. Os garotos é o meu sujeito, finalizaram o verbo, o exercício é meu objeto direto. Tá perfeitinho, tá na ordem que eu gosto, tá na ordem que fica fácil pra gente fazer análise sintática. Todavia, pequeno gafanhoto, se eu mudo esta ordem, se eu coloco na ordem inversa, se eu altero a ordem SVO, fica, por exemplo, assim. O exercício, os garotos finalizaram. Por que tá errada essa frase? Professor, como assim? Eu não posso inverter a ordem? Pode. Só que toda vez que você inverte a ordem, você tem que demarcar isso. Como? Depois de o exercício, precisa ter vírgula. Então, para você entender bem a sua aula de concordância verbal, é muito importante que você consiga anotar alterações na ordem SVO. Para a gente entender concordância verbal, a gente tem que se ater muito a essas inversões gramaticais e até que ponto isso é certo ou isso é errado. A aula de concordância verbal a gente divide em 3 momentos principais. Sujeito simples, sujeito composto e outros casos. Dentro desses outros casos a gente fala sobre o verbo ser, que é o diferentão da coisa, é o chatão da coisa, ok? Então, como que a gente tem que notabilizar, falar assim, se eu inverter essa determinada oração, ok, só que eu tenho que marcar por vírgula, por exemplo. Só que determinada inversão, principalmente quando você mexe com verbos transitivos indiretos, ou seja, aqueles que pedem uma preposição, como o verbo precisar, você não consegue inverter aquilo. E às vezes, se você o fizer, fica agramatical, fica errado. Olha aqui, chegou o inverno. Se eu quiser inverter, o inverno chegou, beleza. Antes do amanhecer, o barco se aproximou cautelosamente da pequena ilha. O barco se aproximou da pequena ilha cautelosamente antes do amanhecer. Tudo bem. Agora, olha aqui.
Alternativas viáveis necessitamos, problema este, buscar para. Você olha para isso aí e você fica tipo, Você fica assim, tá tudo errado, gente, não pode. Necessitar é um verbo transitivo indireto, não pode inverter a ordem nesse ponto. O correto é deixar, necessitamos buscar alternativas viáveis para estes problemas. E ainda está errado porque falta um D, necessitamos de buscar alternativas viáveis para este problema. Ou seja, sempre se ater com determinadas inversões gramaticais e até que ponto isso atende às normas da gramática. Beleza? Quando a gente fala de concordância verbal, a gente está pensando no verbo, né? Óbvio, né? A gente está pensando no verbo. O verbo sempre tem que concordar com o sujeito da minha oração. É simples. Os alunos estudaram astronomia ontem à noite. Os alunos está no plural. Então o verbo tem que concordar com esse sujeito também no plural. Ok? Isso aí vai se aplicar independentemente se está na ordem direta ou na ordem inversa. Ontem à noite os alunos estudaram astronomia. Mudei a ordem. Ontem à noite estudaram astronomia os alunos. Por mais que eu mescle, se eu coloco o sujeito depois, se eu coloco o sujeito antes, se eu coloco o adjunto antes, depois, enfim, sempre tende a haver uma concordância do verbo com relação ao meu sujeito. Porque senão fica agramatical a coisa. Beleza? Até aqui, suave na nave? Vamos começar então falando dentro daqueles 3 tópicos que eu falei. Primeiro tópico é que a gente vai estudar a concordância verbal com relação ao sujeito simples. Ou seja, o que é um sujeito simples? Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Beleza? Não tem nada a ver com ideia de singular ou plural. É aquele que só tem um núcleo. Primeira regra. Ó, Cebolinha falando. Primeira regra é quando o sujeito ele é coletivo. Sempre quando o sujeito for coletivo, o que é um sujeito coletivo? Substantivo coletivo, vamos mudar a palavrinha. Substantivo coletivo é aquele nome que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Quando eu tenho isso, o verbo vai ficar no singular. Olha aqui, ó, a multidão gritou pelo rádio. Por mais que multidão designe um conjunto de seres, eu não vou falar multidão gritaram pelo rádio. A multidão gritou pelo rádio, ok? Agora, se o sujeito coletivo for especificado, você pode tanto deixar no plural quanto no singular. A multidão de fãs ultrapassou o limite. Você pode concordar tanto com multidão, e aí se você concordar só com multidão vai ficar no singular, ou você pode concordar com a especificação desse sujeito coletivo. A multidão de fãs ultrapassaram o limite. Esse ultrapassaram está concordando com fãs. Ok? Então essa é a regra para sujeito coletivo. Você tem essas duas opções se tiver especificado ou uma opção só no singular quando não tiver especificado. Segunda regrinha. Se o sujeito ele for um pronome de tratamento, o que é um pronome de tratamento? É aquele pronome que você utiliza para tratar outras pessoas, para você conversar com outras pessoas, você, o Vossa Senhoria, o Vossa Excelentíssimo, enfim, todos aqueles pronomes de tratamento. Tem que falar assim, professor, com esse sotaque? Tem, senão não passa. Sempre o verbo vai ser conjugado na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Vossa Alteza pediu silêncio. Por mais que você esteja se referindo a essa pessoa, você sempre vai usar terceira pessoa do singular, e não a segunda, quando estiver no singular. Ok? Porque às vezes você fala, tu vais. Dá a impressão de ser uma segunda pessoa quando você concorda com alguém. Só que quando você usufrui de um pronome de tratamento, seja ele Vossa Alteza, você, por exemplo, o verbo sempre tem que estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Se eu coloco no plural, Vossas Altezas pediram silêncio. Ok? Terceira pessoa. Suave até aqui. Tudo bem? Continuando. Let's go! Se o sujeito ele for um pronome relativo, o que é um pronome relativo? Lembra lá das nossas aulas de orações adjetivas. Pronome relativo é aquele que se liga a um termo antecedente para evitar redundância. Ele substitui o termo antecedente. Sempre o verbo vai concordar com esse antecedente do pronome. Fui eu que derramei o café. Esse que, por mais que seja o sujeito do verbo derramar, ele é um pronome relativo que está se referindo a eu. Ok? Então vai concordar com o termo antecedente, que é eu. Por isso, derramei. Está concordando com a primeira pessoa do singular. Fomos nós que derramamos o café. Esse que, ele está
substituindo nós. O antecedente ao qual esse pronome se liga é nós. Então, concorda com nós. Beleza? Se o sujeito for o pronome relativo quem, também vai concordar com o antecedente do pronome. Então, é pronome relativo, vai concordar com o antecedente. Fui eu quem derramei o café. Fomos nós. Fomos eu quem derramou o café. Aí você tem duas opções, olha aqui, ó. Fui eu quem derramei o café. Eu posso concordar com eu ou posso concordar com o quem. Fomos eu quem derramou o café. Eu achei que ficou um pouco confusa essa frase, mas não se atende muito a isso porque o quem não cai. Se for cair, vai cair o quê? Então você pode concordar com o eu especificamente, ou quando você quiser falar de mais uma pessoa, você pode concordar no plural também, ok? Se o sujeito ele for formado por algumas expressões específicas, como alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de, etc., o verbo ele pode concordar tanto com o pronome interrogativo ou indefinido, como também com o pronome pessoal, nós ou vós. Presta atenção, por favor. Quais de vós me punirão? Esse quais que eu estou especificando aí, eu estou trazendo uma ideia de plural, de terceira pessoa. Por isso, punirão. Agora, eu posso especificar, eu posso concordar o meu verbo com essa especificação. Quais de vós me punireis? Eu posso concordar com o vós. Então, quando eu tenho pronomes interrogativos ou pronomes indefinidos, no caso aí o quais é um pronome interrogativo, eu posso concordar tanto com ele, quanto pelas expressões que dizem respeito a pessoas do discurso, como o caso aí, segunda pessoa do plural, vós. Beleza? Sexta regrinha. Se o sujeito ele for formado por nomes que só está no plural, nomes que aparecem no plural, e não tiver um artigo antes, tem que concordar no singular. É muito clichê isso, gente. Sem especificação, fica no singular, por mais que o nome seja no plural. Agora, se tiver uma especificação com artigo, tem que concordar com o artigo. Olha aqui, ó. Estados Unidos é uma nação poderosa, não são uma nação poderosa. É. Agora, os Estados Unidos são a maior potência mundial. Quando eu especifico com um artigo, eu tenho que concordar com este artigo. Por mais que, nossa, professor, os Estados Unidos são a maior potência, não fica estranho? Não fica feio? Fica feio. Mas você tem um amiguinho feio, conversa com ele. Entendeu? Então, é assim. A regra é essa. Beleza? Se o sujeito, a gente está falando tudo de sujeito simples. Se esse sujeito simples ele tiver algumas expressões como mais de um, menos de um, cerca de, etc., o verbo sempre vai concordar com o numeral. Sempre, 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 sempre. Mais de um aluno não compareceu à festa. Um, singular, então ele compareceu. Mais de 5 alunos não compareceram à aula. Os numerais aí é 1 e 5. Então o verbo vai concordar com este numeral. Se o numeral ele designa uma singularidade, o verbo vai ficar no singular. Se ele designa uma pluralidade, o verbo vai ficar no plural. Tudo bem? Umidade relativa do ar na minha cidade hoje está próxima a 10%, portanto, beba water. Ai, ai, bora! Próxima dica. Professor, sempre quando você estiver estudando gramática, tem que falar dessa forma? Tem, gente, é muito importante. Se o sujeito ele tiver algumas expressões como, por exemplo, a maioria, grande parte, a maior parte, isso é essa ideia aí de um conjunto, o verbo ele pode ficar tanto no singular, que é a concordância lógica, que a gente vai explicar, ou no plural, que é a concordância atrativa. Como assim? O professor não está entendendo bosta nenhuma. Olha aqui, ó. A maioria dos candidatos desistiu. Essa é uma concordância lógica, porque você concorda com a palavra singularizada, a maioria. A maioria, não dá ideia de singular isso? Porque o artigo está no singular. Por isso concordância lógica. Então você concorda o verbo com o termo maioria. Agora, você tem uma concordância atrativa. Como assim atrativa? Atração lembra do crush? Não, lembra de imã. O imã atrai por atração eletromagnética. Agora que a maioria dos candidatos desistiram. Candidato está próximo do verbo. Ele
atrai o verbo para si. Quando ele faz isso, o verbo pode ficar no plural. Por isso a concordância atrativa. Mas você pode optar, quando você tiver esse tipo de expressão, a maioria é a mais clichê. Quando você tiver isso, você pode optar, ou concorda com maioria, a concordância lógica, ou concorda com a palavra pluralizada, que está pertinho, está puxando o verbo para perto de si, que aí seria a concordância atrativa. Beleza? Quando você tem uma expressãozinha, por exemplo, um dos que. Ele é um dos que mais fez determinada situação. Quando você tem isso, o verbo você também pode optar, ou fica no singular ou no plural. Como assim? Ele foi um dos que mais contribuiu. Você pode concordar com o numeral, ficando no singular, contribuiu. Está no singular, o verbo está no singular. Terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque é ele, ok? Ele foi um dos que mais contribuíram. Aí você está concordando com dos que. Você está concordando com a pluralização dessa expressão. Perceba que essa expressão ela tem uma parte que me denota uma ideia de singular, que é o numeral, e dos que você tem uma preposição e um pronome relativo, que dá a ideia de um plural. Então, quando você tem essa dualidade dentro de uma determinada expressão, você pode optar, ou você concorda com o singular, ou com o plural, atentando-se que a pessoa do discurso envolvida, neste caso, é o ele. Portanto, vai ser terceira pessoa do singular, se concordar com um, ou terceira pessoa do plural, se concordar com o plural dessa expressão dos que. Ok? 10ª regra, gramática é cheia de regra. E olha que eu enxuguei, hein, gente? Eu enxuguei bastante. Se o sujeito... Presta atenção. Isso daqui é legal. Se o sujeito tiver um núcleo, no núcleo dele, o núcleo desse sujeito é a palavrinha gente, no sentido coletivo da coisa, que designa uma quantidade de pessoas, gente. O verbo, ele tem que ser usado tanto no singular ou no plural, quando ele estiver afastado do substantivo, quando ele estiver distante do substantivo. Preste atenção, por favor. A gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Aqui você tem uma concordância clichê, onde gente está no singular, permanece no singular. Ok? É a primeira regrinha que a gente comentou. Só que, olha aqui, quando você vê, olha aqui, a gente, entre parênteses, as pessoas da cidade, temendo a violência na rua, permanecem em casa. Aqui você necessita de uma certa retomada pelo contexto, onde você vê que gente, neste contexto, significa as pessoas. Às vezes, essa retomada vai se dar quando o verbo está distante do substantivo. O que eu recomendo? Na redação, usou gente, coloca no singular, porque às vezes o corretor ele vai ter que recorrer ao seu texto para ver se tem uma relação semântica com pessoas e também se esse verbo necessariamente está distante do substantivo, está afastado desse substantivo. Se não o tiver, o certo é singular. Então, evite de ficar mudando as classes. Usou a palavra gente? Permanece, coloca o verbo no singular, ok? Terminamos a primeira parte. A gente falou de sujeito simples, ou seja, aquele que tem um núcleo só. Agora, e se o sujeito tiver mais de um núcleo? Como que é a classificação de um sujeito que tem mais de um núcleo? Sujeito composto. Como que vai ser então? Bora lá. Como que se dá a concordância verbal? Nós temos alguns casos que são especiais. Quando o sujeito ele é um sujeito composto, ou seja, tem mais de um núcleo, e ele está antes do verbo, sempre a concordância vai ser no plural. Isso é bem sabido por nós. O sujeito tem mais de um núcleo, e esse sujeito está antes do verbo, então o verbo tem que ficar no plural. Beleza? Pai e filho conversavam longamente. Qual que é o sujeito? Pai e filho. Qual que é o núcleo desse sujeito? Pai e filho. Ok? Conversavam, está no plural. E se o sujeito composto também estiver no plural? Pais e filhos devem conversar. Também fica no plural. Ok? Devem conversar é uma locução verbal. Lembra que numa locução verbal, o verbo auxiliar que vai para o plural. O verbo principal ele fica numa de suas formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. Quando o sujeito ele estiver posposto, ou seja, depois do verbo,
você pode estabelecer uma dupla concordância. Como assim? Ou você concorda no plural, ou com o núcleo do sujeito mais pertinho, que está mais próximo. Olha aqui. Faltaram coragem e competência. Se eu coloco isso na ordem direta, coragem e competência faltaram. Só que como eu coloquei na ordem posposta, na ordem inversa, eu tenho duas opções. Ou eu concordo com os dois, e aí eu coloco no plural o verbo, ou eu concordo só com o mais pertinho, que é coragem aí. Então, faltou coragem e competência. As duas opções estão corretas, ok? É uma opção sua na hora de você estiver escrevendo. Se os núcleos do sujeito eles são constituídos de pessoas gramaticais diferentes, ou seja, a primeira pessoa, o outro núcleo é a segunda pessoa. Terceira pessoa, outro núcleo é a primeira pessoa. O verbo ele sempre vai ficar no plural, sempre com uma ordem de prioridade. Como assim, Lucas? Você não está entendendo nada. Você tem um sujeito composto que tem mais de uma pessoa envolvida, a pessoa do discurso. E existe uma hierarquização. Existe uma ordem de prioridade para você colocar o verbo no plural seguindo uma determinada pessoa do discurso. A ordem de prioridade é a regra, é normal, é a que é evidente. Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa tem preferência perante a segunda e que tem preferência perante a terceira. Ok? Eu e ele nos tornaremos amigos. Perceba, eu é a primeira pessoa, ele é a terceira pessoa. Ou seja, você tem um sujeito composto, onde você tem pessoas gramaticais distintas. Quem tem preferência? Primeira pessoa ou terceira pessoa? Opa, primeira pessoa. Então o verbo vai estar na primeira pessoa do plural. Ok? Por isso, tornaremos. Tu e ele vos tornareis amigos. Tu, segunda pessoa, ele, terceira pessoa. Quem tem preferência? Segunda pessoa. Então o verbo vai estar na segunda pessoa do plural. Ok? Observação. A gente tem, em alguns casos, a concordância do verbo com a terceira pessoa. Tu e ele se tornarão amigos. Professor, você quebra tudo o que você acabou de falar. Ok, quebro. Só que isso é um pouco agramatical. Mas às vezes alguns autores escrevem assim. Tu e ele se tornarão amigos. Mas, do ponto de vista gramatical, você tem aquela ordem de hierarquia que você tem que seguir. Se o sujeito ele estiver posposto, ou seja, depois do verbo, você pode concordar também com o mais próximo, ok? Aqui a gente estava falando de uma ordem direta, normal, o sujeito anteposto ao verbo. Agora, se o sujeito estiver posposto ao verbo, eu posso concordar primeiramente com o terminho mais próximo. Olha aqui, ó, irei eu e minhas amigas. Não iremos eu e minhas amigas. Sacou? Eu posso concordar só com o eu, que é a partícula mais pertinho. Beleza? Por isso fica no verbo na primeira pessoa do plural. Do singular, né? Irei eu. Não do plural. Do plural seria iremos eu e meus amigos. No caso, nós. Os núcleos do sujeito, eles são sinônimos ou quase. Como assim? Se você tem dentro do meu sujeito composto que tem mais de um núcleo. Se esses núcleos eles forem palavras sinônimas, ou seja, que do ponto de vista sintático-semântico, ou melhor dizendo, dos sentidos, eles têm sentidos parecidos, são palavras sinônimas. E essas palavras, elas estão no singular, o verbo, ele pode ficar no plural ou no singular. Mesma coisa. A famosa concordância lógica e a concordância atrativa, respectivamente. A angústia e a ansiedade não o ajudavam a se concentrar. Você colocou no plural, você está fazendo uma concordância lógica. Agora, a angústia e a ansiedade não o ajudava a se concentrar. Você pode fazer a concordância atrativa. A ansiedade está puxando o verbo para ela. Fica no singular o verbo por causa de ansiedade. Particularmente, eu prefiro a primeira. Porque a primeira você traz uma concordância mais lógica, fica mais visível a situação. Não é só a ansiedade que traz essa ajuda para a concentração, e sim a angústia e a ansiedade que não ajuda nisso. Então, eu acho que você colocar o verbo no plural, fica mais lógico o entendimento de que qual é a mensagem que aquela determinada frase quer passar, ok? Mas a gramática permite essas duas regras aí. Quando a gradação entre os núcleos, o que é a gradação? Gradação é uma figura de linguagem, vocês vêem na aula de interpretação, que tem processos contínuos. Você tem um processo que pode ser crescente
ou decrescente. Quando você tem gradação dentro do núcleo composto, né, dentro do sujeito composto, o verbo ele pode concordar tanto com todos os núcleos, que é a ideia lógica, ou apenas com aquele mais próximo. É a mesma regra, gente. Uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Eu estou concordando com tudo. Todas as palavras anteriores. Todos os núcleos anteriores. Palavra, gesto e olhar. Agora, uma palavra, um gesto, um olhar, bastava. Eu posso concordar só com a última palavra, a mais pertinho, que aí é o olhar. Beleza? Então, quando eu tenho gradação, esse sequenciamento, tem essas duas opções também. Quando o sujeito for resumido por pronomes indefinidos, como nada, tudo, ninguém, o verbo sempre vai concordar com esse elemento, com esse pronome indefinido, que é um aposto do ponto de vista da sintaxe, lembra? Um aposto recapitulativo, resumidor. Os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Por mais que esse nada semanticamente se refira a pedidos, súplicas e desespero, por se tratar de um pronome indefinido, o verbo vai concordar especificamente com ele. Ele é um aposto resumidor. Ele resume em si todos os elementos anteriores. Então o verbo concorda com ele, com este aposto resumidor. Beleza? Quando no sujeito composto nós tivermos algumas expressões como um e outro, nenhum nem outro, você pode escolher ou fica no singular ou no plural o seu verbo. Um e outro já veio, está no singular. Um e outro já vieram, está no plural. Ok? Terceira pessoa, porque é a ideia lógica da coisa. Agora, você pode deixar tanto no singular, já veio, ou já vieram no plural. Aí é seu critério, bebê peludo. Regra número 8. Quando os núcleos do sujeito, eles entre si, eles têm uma ligação que se dá por meio do ou, o verbo vai para o singular quando a ideia for de exclusão. E vai para o plural quando a ideia for de inclusão. Difícil, hein? Difícil. Vamos repetir? Você tem dois núcleos. Presta atenção. Olha para minha mão. Olha para mim agora. Olha para mim. Quando você tem dois núcleos, esses núcleos, eles estão unidos pela partícula ou. Se esse ou, essa palavrinha, traz uma ideia de exclusão entre esses elementos, ou seja, ou é esse ou não é. Se você escolhe esse, já era esse. Se você escolhe esse, já era esse. Ideia de exclusão. Agora, quando for ideia de inclusão, você pode optar por este ou por aquele. Não necessariamente um exclui o outro. Muda o verbo. Se for ideia de exclusão, fica no singular. Se for ideia de inclusão, plural. Como assim? Pedro ou Antônio ganhará o prêmio. Se um ganhar, o outro não vai ganhar. É exclusão. Por isso ganhará, o verbo está no singular. A poluição sonora ou a poluição do ar são nocivas ao homem. É uma ideia de acréscimo, de inclusão. Por isso que o verbo está no plural. Beleza? Quando os sujeitos eles estiverem ligados por palavrinhas que a gente chama na gramática de séries correlativas, não se atente ao nome. Tanto como, assim como, não só, mas também, que são conjunções coordenativas aditivas, o que geralmente vai ocorrer, o verbo vai para o plural. Só que tem alguns casos que o singular vai ser aceitável se os núcleos desse sujeito estiverem no singular. Sorry, tá difícil, hein? Eu entendo. Concordância verbal é difícil, ó. Tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Tá no singular, tá no singular. Mas eu coloco no plural, porque eu falo tanto quanto. Sempre tende-se a ir pro plural, porque meio que você está correlacionando dois elementos. Agora, tanto Erundina quanto Collor perdeu as eleições municipais de São Paulo. Por que aí, nesse caso, eu posso colocar perdeu? Porque Erundina está no singular. Erundina, não é Erundinas. E Collor está no singular. Então eu posso, neste caso, colocar o verbo no singular. Perdeu. Só que, no meu ver, fica melhor a primeira opção, é claro. Mas a gramática fala isso. Quem sou eu para criticar a gramática? Por fim, nós temos outros casos para a gente matar esse assunto. Beba water. Gente, eu não suporto calor, velho. Não dá, velho. É muito calor. Tô com o ventilador aqui
que o ar fica fazendo barulho na hora que grava. Mas é muito calor, velho. Pelo amor de Deus. Andar de pra praia. Praias lotadas, afinal, hein? Vocês viram? Praia tudo lotado. A pandemia acabou, né, gente? Nossa, acabou, com certeza. Outros casos. Partícula C. Eu, professor? Não. Partícula C. Eu, professor? Quando você tem a partícula C, isso nós já fizemos aula tanto de revisão quanto aula normal de C, eu, professor, da partícula C, você tem que notar que o verbo vai mudar a sua concordância de acordo com a classificação dessa partícula C. Se a partícula C for uma partícula passivadora, ou seja, estou falando de voz passiva, estou falando de um sujeito paciente, o verbo, que no caso vai ser um verbo transitivo direto, ele vai concordar com esse sujeito passivo, que é um sujeito paciente. Vende-se carro. Qual que é o sujeito? Carro. Coloca na voz passiva analítica. Carro é vendido. Agora, vendem-se carros. Vendem-se carros. Então, o sujeito é paciente. Eu estou na voz passiva sintética aí. Beleza? Então, carros são vendidos. Quando o C funcionar como uma partícula passivadora, o verbo sempre vai concordar com o sujeito paciente. Quando esse C for um índice de indeterminação do sujeito, estou falando de um verbo transitivo indireto, para eu indeterminar o meu sujeito, sempre tem que ficar no singular. Repetindo, sempre fica no singular o verbo. Precisa ser de secretárias. Professor, mas secretária está no plural, mas aí o sujeito é indeterminado. Eu tenho uma indeterminação do sujeito que se dá por meio da partícula C aí nesse caso. Então o verbo tem que ficar obrigatoriamente no singular. Confia-se em pessoas honestas, ok? Quando eu tenho isso, e aí a marca disso vai ser clara quando eu tenho a preposição. Aí eu posso ter não só verbo transitivo indireto, mas verbo intransitivo, verbo bitransitivo, verbo de ligação. Eu tenho esse índice de indeterminação do sujeito. O verbo obrigatoriamente vai ficar no singular, certo? Isso aqui cai muito. Da parte de concordância verbal, eu diria que essa daqui é a parte que mais cai. Então, se você não prestou atenção em nada até agora, preste atenção agora. Os verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que não têm pessoa. Eles não têm sujeito. Então, eles sempre vão ficar na terceira pessoa do singular. Grava isso, gente. Verbos impessoais sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Havia sérios problemas na cidade, no sentido de haver. Não é que haviam sérios problemas, havia. Ele fica na terceira pessoa do singular. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Deve haver sérios problemas na cidade. Não devem haver. Vai fazer 15 anos que ela parou de estudar. São verbos impessoais, não tem pessoa, não tem sujeito. As palavras pluralizadas que estão na frente, sérios problemas, 15 anos, sérios problemas, 15 anos, não são sujeitos. Se o fossem, beleza, mas não são. O sujeito aí é inexistente. Eu tenho uma oração sem sujeito. Por quê? Porque eu tenho um verbo impessoal. Sacou? Ele sempre tem que ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? O clichê é o verbo haver. E o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, como fazia 15 anos. Beleza? É clichê também falar quando nós utilizamos os fenômenos da natureza. No sentido denotativo, ou seja, no sentido literal, naquele que está no dicionário, eles são impessoais também. Ou seja, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Chove forte no Rio de Janeiro. Quem chove? O sujeito é inexistente, não tem sujeito. Ok? Agora, se eu usar no sentido conotativo, ou seja, literário, figurado, eu posso atribuir um sujeito um tanto quanto literário a ele. Por exemplo, choveram comentários maldosos sobre a colega. O sujeito aí é comentários maldosos. Só que chover é uma aplicabilidade agramatical, uma aplicabilidade literária, figurativa, conotativa. Nesse sentido, aí sim, você vai concordar o verbo com o sujeito. Quando você tem os verbos dar, quem dá o quê? Dá algo a alguém, aí fica a seu critério que você dá. O verbo dar, o verbo bater, o verbo soar, esses verbos, quando eles são utilizados para indicar horas, eles têm sujeito. O relógio, a hora, as horas, as badaladas do relógio. E com ele, e com esse sujeito, eles vão ter que concordar sempre. O relógio deu 2 horas. Está concordando com o relógio.
Deram 2 horas no relógio da estação. Deu 1 hora no relógio da estação. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Então, sempre quando essas partículas que estão em vermelhinho, professor, eu sou daltônico. Sinto muito. Os verbos que estão, as palavrinhas que estão em vermelhinho são sujeitos das minhas orações. O verbo, seja ele dar, bater ou soar, vão concordar com esse sujeito. Beleza? Quando você tem um sujeito oracional, a gente viu nas orações subordinadas substantivas, ou seja, aquelas em que existe uma oração no lugar de um substantivo, que quando esse substantivo ele desempenhava a função de sujeito, a oração que ali se inseriria seria uma oração subjetiva. Até aqui tudo já é visto. O verbo ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Essa é a regra. Ainda falta dar os últimos retoques na pintura. Perceba que o sujeito é dar os últimos retoques na pintura. Como eu tenho uma oração no lugar de um sujeito, o verbo do meu predicado fica na terceira pessoa do singular. Falta. Beleza? E por fim a gente vai falar um pouquinho do verbo ser, que é o verbo mais chato que tem no que diz respeito à concordância verbal. O verbo ser vai depender muito de como vai ser o sujeito para você analisar ele. Então preste atenção, por favor. Se o sujeito ele for um pronome indefinido, por exemplo, ou demonstrativo, tudo, nada, isto, isso, aquilo, desculpa. O verbo ser sempre vai concordar com o predicativo. Se os sujeitos são pronomes como tudo, nada, isto, isso, aquilo, o verbo ser não vai concordar com esse sujeito. Vai concordar com o predicativo. Tudo são flores. Você não está concordando com tudo. É errado dizer tudo é flores. O certo é você concordar o verbo ser com o predicativo do sujeito. Flores. Aquilo é um grande problema. Isso são desencantos passageiros. Você sempre vai concordar com o predicativo que vem depois, quando você tiver esses pronomezinhos aí. Ok? Eu falo que concordância verbal é muita decoreba. É difícil. Eu não acho. Eu acho uma das aulas mais difíceis do ano. Quando o sujeito ou o predicativo do sujeito for o nome de uma pessoa ou um pronome, a concordância se dá sempre com a pessoa ou com esse pronome. Beatriz era as preocupações da família. Perceba que aqui a gente muda o enfoque com relação ao último item. Aqui a gente não vai concordar com o que vem depois, a gente vai concordar com o sujeito se ele for um nome próprio, um nome de pessoa. Beatriz era as preocupações da família. Não Beatriz são as preocupações da família. Você vai concordar com a pessoa, o nome próprio, o substantivo próprio. Minha alegria são João e Pedro. Não minha alegria é João e Pedro. Porque como você tem o nome de pessoa, você tem que concordar com ele. E aí são 2 nomes de pessoas, então é plural. Então por isso são. Ok? O Brasil somos nós. Olha o pronome nós. Estou concordando com ele. Por isso o Brasil somos nós é o correto. Eles eram o colégio. Você está concordando com o pronome. Eles. Beleza? Então, o nome de pessoa, o pronome, você vai concordar com eles. Se o sujeito e o predicativo eles são referentes a uma coisa, ou seja, a referência que eles trazem, a ideia semântica se diz respeito a uma coisa, o verbo de preferência vai concordar com essa coisa que está no plural. Suas atitudes são o segredo da boa convivência. Sacou? Concorda com atitudes, porque está no plural. O mais importante são as amizades conquistadas. Não o mais importante é as amizades conquistadas. Aí você tem uma preferência. Você veja que o sujeito e o predicativo, as suas atitudes, sujeito. Qual que é o predicativo? Segredo da boa convivência. Qual que é o sujeito da outra frase? O mais importante. Predicativo, as amizades conquistadas. Perceba que tanto o sujeito como o predicativo se referem a uma coisa. Então você vai optar por escolher aquela coisa que está no plural. Aí o verbo fica no plural. Aí seja essa coisa que está no plural, o sujeito ou o predicativo. 4. O verbo ser, ele vai concordar com o predicativo quando no sujeito tiver os pronomes interrogativos que ou o quem. Que são gametas? Você não vai concordar com o que, dirá que é gametas. Não, você vai concordar com gametas, com o predicativo. Por quê? Porque sim, é a regra. Quem foram os escolhidos? Perceba, quem é um pronome interrogativo. Você vai concordar com o predicativo. Escolhidos está no plural. Agora, se estiver no singular,
quem foi o escolhido, aí fica no singular, ok? Mas sempre vai concordar com o predicativo quando tiver esses pronomes interrogativos aí. Quando você tiver as expressões, por exemplo, é pouco, é mais de, é menos de, é muito, por exemplo, e junto disso você tiver algumas especificações como preço, distância, quantidade, peso, o verbo sempre fica no singular. Então você tem uma locuçãozinha, é pouco, é muito, é mais de, junto com algumas especificações de preço, de peso, quantidade, de distância, o verbo sempre vai ficar no singular. 150 é pouco. Eu tenho uma ideia de valor, uma quantidade. 100 metros é muito. Perceba, eu tenho locuções e uma ideia de peso, quantidade, distância, etc. O verbo sempre fica no singular. Sempre, na maioria das vezes, vai aparecer um verbo de ligação. Então sempre vai ficar no singular. Quando você tem indicações de horas, datas, tempo, distância, a concordância ela sempre vai ser feita com a expressão do número. O número que vai ser o elemento de concordância. São 9 horas. 9 é plural. Então, por isso são. É uma hora. Por que é no singular? Porque é uma hora. Coisa singularizada. Quando você tem indicação de datas, você pode ter duas concordâncias. Porque você pode subentender a palavra dia. Por exemplo, hoje são 24 de outubro. Aí você está concordando com essa regra 6. Porque você está concordando com o número que indica um plural. Só que você pode colocar hoje é 24 de outubro também, porque aí entre parênteses vai ter subentendido, implícito, elíptica, a ideia de que é o dia 24. E aí dia seria uma ideia de 1, beleza? Quando você tem a expressão é que, usada como uma ideia expletiva, ou seja, uma ideia que é para dar uma ênfase maior, uma partícula expletiva ou de realce, a gente vê o C, pode ser, professor, a partícula C pode ser uma partícula expletiva de realce, quando ela pode ser tirada dali e ela está ali só para dar uma ênfase, para dar um up na coisa. Quando você tiver essa expressão, como sentido expletivo, se o sujeito da oração ele não aparecer entre o verbo ser e esse o que, ele vai ficar invariável. Como assim? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Agora, se aparecer, o verbo vai concordar com ele. Eles é que sempre chegam atrasados. Agora, são eles que sempre chegam atrasados. Sacou? Quando eu tiver uma especificação com o verbo, eles é que sempre chegam atrasados, é uma ideia. São eles que sempre chegam atrasados, perceba que o sujeito da oração não está... se o sujeito da oração não aparecer entre os verbos ser e que, vai ficar invariável. Aqui, o sujeito da oração... Eles não está entre o verbo, que é o é, e o que. Então fica invariável. Agora, quando o sujeito estiver no meio, são eles que. Ele está no meio do verbo, que é são, que é o verbo ser, e o que. Aí você concorda com esse sujeito. Sacou? É o deslocamento do verbo dentro dessa expressão. Existe uma teoria que diz respeito a uma concordância ideológica. Quando nós falamos de concordância ideológica, a gente sai um pouquinho da gramática, a gente entra para a ideia da interpretação. Existe uma figura de linguagem que faz uma concordância ideológica, que é a figura de linguagem feia, chamada silepse. Silepse é uma figura de linguagem que usufrui de concordância ideológica. O termo flexionado, quando você pensa em flexão de um determinado termo, concordância, ele vai concordar com ideias de número, de gênero, de pessoa, associados a um referente do meu sujeito da oração. A gente vai ver os casos, um silepse de número, silepse de gênero e silepse de pessoa. É uma concordância ideológica porque às vezes foge da gramática. Ela é considerada uma figura de linguagem agramatical. Vamos ver os exemplos. Vocês já devem ter visto isso alguma vez na vida, pelo menos. Silepse de número. Silepse de número vai existir quando o sujeito da sua oração ele está no singular. Só que ele expressa uma ideia de plural. E aí você concorda o verbo com essa ideia de plural. Você não concorda com o sujeito ali expresso no singular. Você concorda com a ideia. Por isso concordância ideológica, de ideia. É errado você escrever isso na sua redação. Só que por isso que é uma figura de linguagem, um recurso expressivo. Lacra em todas as portas e janelas. Tripulação. Você perceba que você está falando com a tripulação. Então o certo seria lacre.
Porque tripulação é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. Ok? Só que, como tripulação me traz uma ideia de coletividade, você coloca o verbo no plural. Por isso, concordância ideológica. Isso é uma silepse de número. Porque tripulação está no singular. Lacrem, que se refere à tripulação, está no plural. Opa, quebrou. Está errada a gramática aí. Só que por isso é um recurso expressivo, é uma figura de linguagem. Voem. Voem para o alto do céu, bando. Certo? Seria voe, não voem. Bando é um substantivo coletivo que está no singular. O verbo, entretanto, está no plural. Tá? Porque eu tenho uma silepse de número. Beleza? É um erro gramatical. Silepse de gênero é a mesma ideia, só que em vez de você concordar com o masculino, se tem o masculino expresso, você coloca o feminino. Isso se dá muito com o pronome de tratamento. Vossa Excelência está preocupado com alguma outra questão? O pronome de tratamento ele está no feminino, Vossa Excelência, só que você coloca o adjetivo preocupado no masculino, silepse de gênero. Ok? Sabia que alguém pediu que a convidasse para a confraternização? Pronome definido é um pronome neutro. Só que você coloca um A, que é um pronome pessoal do caso oblíquo, no feminino. Então você quebra a sua concordância de neutralidade. São Paulo continua fria. São Paulo é um substantivo masculino. Só que você coloca um adjetivo feminino, que implicitamente subentende essa ideia de cidade. Só que explicitamente não tem a palavra cidade aí. Por isso, silepse de gênero. Você concorda com a ideia e não com aquilo que está expresso. É errado escrever isso na redação, hein? E por fim, silepse de pessoa vai existir quando a pessoa que está falando vai aparecer incluída num sujeito de terceira pessoa do plural. Peço a atenção dos presentes para que reflitamos juntos. Dos presentes, terceira pessoa do plural. Reflitamos, primeira pessoa do plural. Você quebra a ideia de pessoa. Por exemplo, os professores estamos cansados. É uma silepse de pessoa. Você se inclui dentro daquele conjunto. Os brasileiros somos improvisadores. Você quebra a pessoa. Você usa a terceira pessoa do plural e a primeira pessoa do plural. Perceba que não é de número, porque ambas estão no plural. Ok? Na língua coloquial, você usa isso muito com a expressão gente, é o exemplo mais principal de silepse de pessoa. A gente somos inútil. Aquela música do Traje a Rigor. A gente somos. A gente, terceira pessoa do singular. Somos primeira pessoa do plural. Ok? Então você muda a pessoa. Beleza? Por isso, silepse de pessoa. Finish. Eu falei que ia ser cansativo essa aula. Vamos resolver alguns exercícios? Vou resolver o exercício 1. Ó. Esta é a faixa de pedestres. Por aqui que a gente deve atravessar uma rua. Ela também é chamada de faixa de segurança. Mas é mais seguro não ser tão otimista. Realmente, né? Assinar a alternativa em que a reescrita de uma das falas do primeiro quadrinho observa a concordância verbal da norma padrão e mantém a coerência com o teor do texto. Por aqui, alternativa A, por aqui nós, os pedestres, devemos atravessar uma rua. Ou B, ó, por aqui nós e os pedestres devem atravessar uma rua. Tá certo essa, gente. Porque aqui você está concordando com o termo mais próximo. Nós e os pedestres devem estar concordando com pedestres. Beleza? Por que a primeira está errada? Por aqui nós e os pedestres devemos atravessar uma rua. Aí sim, só que você não tem o E aí. Ok? Exercício 3 eu quero fazer agora. A forma verbal destacada deve sua flexão ao termo sublinhado em. Ou seja, a forma verbal está em negrito. O termo sublinhado é o termo que essa conjugação desse verbo vai se dar. Onde está certo isso? Deu-me lá alguma coisa para guardar? Alguma coisa para guardar é o sujeito do verbo dar? Não. O sujeito, na verdade, aí está implícito. Não sei o que é. Sucedeu muita dessa gente ficar sem os filhos, sem os seus valores e acabar na miséria devido a esperteza ou à morte súbita. Perceba que tudo isso que está sublinhado é sujeito do verbo suceder. Tudo isso sucedeu. Ok? Está na ordem inversa. Desempenhou outra função importante na economia brasileira. Foi também banco. Outra função importante na economia brasileira é objeto direto do verbo desempenhar, não sujeito dele. Quem desempenhou? Ele é um sujeito implícito. Ok? Os grandes proprietários, nos seus zelos exagerados de privatismo, enterraram dentro de casa as joias e o ouro e tal. As joias e o ouro é objeto direto do verbo enterrar. Enterraram o quê? As joias e o ouro, não é sujeito. Quem enterraram? Quem que é o sujeito? Os grandes proprietários. Às vezes, dinheiro dos outros, de que os senhores ilicitamente se haviam apoderado.
Aí, se havia um apoderado, tá se referindo aos senhores e não dos outros. Beleza? Questão 4. Vamos ver isso aí. Acredito que seja para verdadeiro ou falso. Nosso estudo fornece evidências comportamentais e neurais que apoiam a ligação. O termo em destaque, apoiam, deveria ter sido grafado no singular, concordando com o nosso estudo? Nosso estudo fornece evidências comportamentais e neurais que apoiam a ligação? Não, tá certinho, gente. Porque o que é pronome relativo que se refere a evidências comportamentais e neurais. Lembra quando você utiliza um pronome relativo? O verbo que vai vir depois, ele vai sempre concordar com o antecedente. O antecedente, evidências comportamentais e neurais, está no plural. Então o verbo tem que estar no plural. Então a alternativa 1 está errada. No trecho, cada um deles teria à disposição. Se pluralizássemos o termo destacado, teriam, a correção gramatical não seria prejudicada. Cada um deles teriam à disposição. Ele está querendo dizer que se tanto falar cada um deles teria à disposição, como eu falar cada um deles teriam à disposição, ambas estão certas. É verdade? É verdade, gente. É aquela expressãozinha, cada um, é uma ideia de uma parte perante um todo, eu posso concordar tanto com essa parte quanto com o todo. Beleza? Então tá certo a 2. Metade dos participantes foram convidados. O termo destacado tanto pode concordar com participantes quanto com metade, o que faculta a sua pluralização. Perfeito, a mesma coisa. Se a 2 está certa, a 3 obrigatoriamente também está certa. Beleza? No trecho, foram convidados a se comprometer. A concordância está inadequada, visto que ambas as formas verbais deveriam estar com a mesma flexão de número. Foram convidados a se comprometer. Tá certo, gente. Não tem por que tá errado isso aqui. Você pode optar. Foram convidados a se comprometer ou a se comprometerem. É facultativa a sua escolha. Por isso, essa alternativa está errada. 5. O resto poderia planejar como gastaria. A concordância está adequada, uma vez que o termo destaque concorda com o resto. Nada a dizer, né, gente? Corretíssimo. Portanto, 2, 3 e 5. Alternativa B. De bola. Exercício 5. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Vamos começar pela I. Por que, professor? Devem fazer 2 anos que eles se mudaram daqui? Lembra, gente, de tempo transcorrido fica no singular. Então é deve fazer 2 anos. A falta de medicamentos modernos tratara-se com remédios caseiros os ferimentos provocados pelo mato. A falta de medicamentos modernos tratara-se com remédios caseiros, ferimentos provocados, foram tratados. Então, trataram-se com remédios caseiros, ferimentos provocados. Os ferimentos provocados é a ideia de sujeito paciente. Ok? Se é partícula passivadora. Então, concorda com o sujeito paciente. Por isso está errado. C. Professor, não se discute mais as causas da erosão dessas terras. Não se discutem mais as causas da erosão. As causas é o sujeito. Vão haver tumultos na praça? Não vai haver. É um verbo impessoal. O verbo impessoal fica no singular sempre. Agora, trata-se de casos mais sérios, mais difíceis de resolver. Perfeito, porque aí o C professor, o C é índice de indeterminação do sujeito. Então o verbo sempre fica no singular. Ok? O senhor não grita. Exercício 6. Quanto à concordância verbal, a frase inteiramente correta é: cada um dos participantes, ao inscrever-se, deverão receber as orientações necessárias. Se eu colocar ao inscrever-se, eu trago uma ideia de singular. Então o verbo não tem que estar no singular. Deverão, deverá. Ok? Para manter a lógica. Agora, se eu quero deixar cada um dos participantes, se eu quero concordar com participantes, ao inscreverem-se, deverão receber as orientações necessárias. Então você tem essas duas opções. B. Os que prometem ser justos, em geral, não conseguem sê-lo sem que se prejudiquem. Perfeito. Sê-lo é a questão de ser justo. Ok? Ser justo é uma oração como sujeito. Por isso o verbo fica sê-lo no singular. Beleza? Já deu 10 horas e a entrega das medalhas ainda não foram feitas. É uma ideia de impessoalidade. Tá errada, né? Já deram 10 horas, né? Porque você concorda com o 10. O que se viam era apenas destroços, cadáveres e ruas completamente destruídas. Tá errado, né? Eram apenas destroços. Devem ter havido. Não, deve ter havido. É a ideia de impessoalidade. Beleza?
Quero fazer agora o exercício 9. 1,7% dos municípios brasileiros, e apenas isso, tem monitorado a qualidade do ar. É uma ideia de plural. Concorda comigo que 1,7% é mais de um município? Então é uma ideia de plural. Por isso, quando você tem o verbo ter no plural, é o tem com acento. No singular, sem acento. Há no país 252 estações, tal. O verbo haver, ele fica no singular, por isso há, no sentido de existir. Agora, se eu colocasse o existir, não seria existe no país, seria existem. Existem no país 252 estações. Agora, se eu coloco o verbo haver, no sentido de existir, ele fica impessoal. Há no país 252 estações, tal, tal. Os dados compõem, os dados, tá no plural, compõem com M no final. Por isso a alternativa D, de Dios mío. Tem muitos mais exercícios. Quero fazer o exercício 19 para a gente fechar. Sem comentários. Do delegado regional do Ministério da Saúde no Rio, Antônio Carlos Reboredo, ao ler ontem um discurso de agradecimento ao seu chefe, o ministro Heraldo Tinoco disse, abre aspas, os convênios assinados traduz os esforços. Quando eu coloco a partícula sic dentro de um texto, quer dizer que foi dito daquela forma, certo? Significa assim. Quer dizer, ele disse exatamente assim, ok? Os convênios assinados traduz os esforços. O cara é ministro da educação, hein? Olha só. O título da nota acima, sem comentários, é na verdade um comentário que expressa o ponto de vista do jornal, motivado por um problema gramatical no discurso lido por esse carinha aí. Que problema gramatical provocou o comentário desse jornal? Falta um erro de concordância, Os convênios assinados traduz. O verbo não está concordado, a concordância verbal está incorreta, ok? Explicite o comentário que está sugerido nesse caso, específico, pela expressão sem comentários. Por que sem comentários? Qual que é a crítica implícita? Porra, o cara faz parte do Ministério da Educação. Me comete um erro desse? Essa é a crítica, gente. Está sugerido que um representante do Ministério da Educação não pode cometer um deslize gramatical desse. Beleza? Sugestãozinha de tarefa para vocês do material. Espero que eu possa ter ajudado. Eu sei que é uma aula maçante, uma aula cansativa, mas que é uma aula que é muito importante, principalmente para a sua redação. Beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, me liga.